Olá, turma do quinto ano, tenham todos uma boa tarde. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana de aulas, que a nossa semana seja cheia de alegria. Hoje nós temos aula de matemática. Na aula de matemática, vocês irão continuar estudando sobre sólidos geométricos, então muita atenção. Vocês sabem que existem diferenças entre figuras planas e não planas? Se vocês não sabem, vamos descobrir agora quais são essas diferenças. As figuras planas, elas são as formas geométricas formadas por superfícies planas, como o próprio nome já diz. Quais são os exemplos? O retângulo, o círculo, o triângulo, o quadrado, são exemplos de figuras planas. E quais são as figuras não planas? O que é que elas têm de diferente, né? Elas são sólidos geométricos, né? Que são tridimensionais, ou seja, elas possuem um volume. E aí eu coloquei alguns exemplos. Para que vocês possam entender melhor, as figuras planas, elas têm duas dimensões, por isso que a gente chama de 2D, porque ela tem altura e largura, né? Como o quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo. E as figuras tridimensionais, ou seja, os sólidos geométricos, eles têm 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Eles têm comprimento, têm altura, têm profundidade, e eles também têm espessura, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos: esfera, paralelepípedo, cilindro, pirâmide triangular, cubo, prisma triangular, cone, pirâmide quadrangular. Então, vocês observam que os sólidos geométricos, eles têm essa diferença, né? Além de ter essa altura e ter largura, eles também têm espessura, eles têm volume. E para continuar o estudo sobre os sólidos geométricos, observem bem todas essas figuras para que vocês possam conhecer. Existem, gente, no nosso dia a dia, muitos objetos que têm um formato parecido com os sólidos geométricos. Aí eu coloquei alguns exemplos, a pirâmide, né? Existe pirâmide, como tem alguns exemplos aí, cilindro, tem xícara, né? Esfera, bola, cone, sorvete, casquinha de sorvete, cenoura, né? Brinquedos, prisma retangular, aí tem o formato, tem mochila, sei lá, caderno, tem tantas coisas, gente. Cubo, né? Tem o dado, né? Tão conhecido dado, caixas diversas com esse formato, relógios, gente, dinheiro, também tem o formato de uma figura geométrica. Então, gente, os sólidos geométricos, as figuras geométricas, elas possuem inúmeros objetos no nosso dia a dia que a gente pode observar que eles têm formato parecido. E se você observar na sua casa, né, como você já fez essa atividade na aula passada, existem vários objetos na nossa casa que se parecem com os sólidos geométricos, com as figuras geométricas. Os sólidos geométricos, eles contêm faces, arestas e vértices. Vamos observar aqui o cubo. A face é a superfície plana de um sólido geométrico. Então, face é a mesma coisa que lado, né? Cada lado é uma face. Quando você observa esse cubo e você fica girando ele, você descobre que ele tem 6 faces. É só você contar uma por uma. 1, 2, 3, 4. Já estamos vendo 4 lados. 5 e 6, ou seja, tem 6 lados, né? E as arestas, gente, são segmentos de reta que unem uma face à outra. Quando você pega um cubo, que você vai marcando essas linhas, como está sendo marcada aí de vermelho, aí você vê que o cubo, ele tem 12 arestas, ou seja, 12 linhas. Observem bem, está sendo marcado de vermelho. E as vestes são os segmentos de encontro das arestas.
Ou seja, todos esses segmentos de encontro aí, todos esses pontinhos são as vértices. Então, o cubo, ele tem oito vértices. Vamos revisar. O que são as faces, né? São as superfícies planas que constituem um sólido, e a aresta são os segmentos de reta que são a interseção de duas faces contínuas. E as vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, esses pontinhos são as vértices. Agora, vamos observar aqui um paralelepípedo, né? As faces do paralelepípedo têm a forma de retângulos, né? Ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, certo? É só você observar bem. E essa pirâmide quadrangular tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. E agora vamos observar a esfera. E a esfera, ela é tão diferente, né? Ela tem uma superfície curva, ela não tem face e não tem vértice e nem aresta. Observem como essas figuras são diferentes, nem todas são iguais. Vamos revisar novamente. As faces, o que são? São os lados. Cada lado de um sólido representa as faces. E o que são as arestas? Respondam aí em casa. As arestas são essas linhas. Todas as linhas são as arestas, só você contar. E o que são as vértices? As vértices são esses pontinhos de encontro entre as arestas. Então, espero que vocês tenham entendido.